suspense, romance e um drama cheinho de reflexões. Pois é, eu li A Loucura do Mel. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. No vídeo de hoje eu quero fazer aí uma resenha, mais uma resenha muito ousada, igualzinho quando foi com Os Quatro Ventos. Eu também tive muita dificuldade porque aquele livro tinha muitas camadas e vou correr o risco também de ser um pouco leviano, porque esse daqui tem ainda mais camadas do que aquele livro lá, e por isso eu vou fazer dois pedidos. O primeiro é que vocês tenham aí um pouco de paciência e me perdoem se eu abordar aí de alguma forma inadequada alguma questão desse livro, porque afinal de contas é um livro bastante complexo de abordar, de comentar, então pode ser que eu cometa aí alguns erros. E a segunda questão é, eu vou ter que falar desse livro aqui com algum spoiler. Eu acredito que não tem como comentar essa história sem falar aí algumas coisas que tem aí no livro, algumas questões que, para a gente citar até mesmo uma breve sinopse, elas vão fazer alguma diferença. E por isso, se você gosta de romance, de drama, livros aí que tem um suspense e que fazem várias reflexões, eu peço que você nem leia a sinopse desse daqui, nem vi a sinopse ainda para vocês terem ideia, mas eu não li nada, eu fui apenas pelas autoras e pelo título do livro, então eu nem sabia onde eu estava me metendo quando eu fui ler A Loucura do Mel. E se você ainda não leu, eu sugiro que faça a mesma coisa que eu fiz, porque eu acho que qualquer informação prévia aí antes da leitura desse livro vai atrapalhar a sua experiência. A partir de agora, então, fique aqui no vídeo por sua conta e risco. A não ser, claro, que você seja uma pessoa aí que goste de saber spoilers dos livros antes da hora, então para mim não tem problema nenhum, eu vou adorar ter a sua companhia aqui. Agora já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para me incentivar a trazer mais conteúdo como esse para vocês e vem comigo, que é hora de resenha. Algo interessante desse livro aqui é que ele é dividido entre duas autoras e cada uma escreveu aí os pontos de vistas de duas das principais personagens da história. Depois disso, elas fizeram uma jogada aí para cada uma escrever um pouquinho sobre aquela personagem contrária, trocando então esses pontos de vista, e assim o livro foi se transformando aí no que ele é hoje. E aqui a gente vai ter algo interessante, que é esse livro ele é dividido entre duas autoras que escreveram os pontos de vistas de duas das principais personagens aí da história. Depois de concluir aí o seu trabalho, cada uma fez aí uma experiência de trocar as personagens para escrever pelo menos um capítulo da personagem contrária, e assim o livro foi aí se formando, foi chegando no que a gente tem disponível hoje. A primeira dessas autoras é nada mais, nada menos que a Jodi Picoult. E a Jodi escreveu aí 28 livros que já foram traduzidos para mais de 30 países e, claro, são best-sellers. Olha esse currículo aqui. Ela é formada em escrita criativa pela Princeton e é mestre em educação pela Harvard. Então, é uma autora super querida, é casada, tem 3 filhos, vive super bem lá em New Hampshire, nos Estados Unidos. E do outro lado, a gente tem a Jennifer Finney Boylan. Ela é uma autora aí que pra gente aqui não é tão conhecida, pelo menos pra mim. Eu não li nada dessa autora, nunca tinha ouvido falar, mas ela já escreveu aí 18 livros e é colunista de opinião no New York Times. Além disso, ela também é super ativa aí com os direitos humanos, direitos das pessoas trans principalmente. Então é uma autora que tem aí todo um investimento humano aí nessa área, e tudo que ela colocou nesse livro ela sabe muito bem e entende bastante sobre. Por isso que esse livro acaba sendo aí ao mesmo tempo um livro de ficção, mas também um livro que vai ensinar bastante gente. Além disso, a Jennifer já passou por várias lideranças aí de instituições que dão apoio à pessoa transgênero e outros aí da comunidade LGBTQIAPN+, e atualmente ela vive com a esposa e 2 filhas no Maine, também nos Estados Unidos. E a gente tem que deixar esse ponto interessante,
que foi a Jennifer, que do nada um dia ela pegou, abriu lá o antigo Twitter e escreveu que queria fazer um livro com ninguém menos que a Jodi Picoult. O que ela não esperava é que a outra autora, a Jodi, iria ver esse tweet dela e iria se empolgar para escrever esse livro junto. Tudo isso aconteceu durante a pandemia e cada uma escreveu aí esse livro em suas casas, fazendo aí essa comunicação que a gente aprendeu a ter durante a pandemia. Agora a gente chega aqui na sinopse do livro. A personagem inicial aí é a Olivia, e acontece que ela consegue conquistar o seu casamento dos sonhos. Ela consegue se casar com um cirurgião de muito sucesso e ter um filho com ele, que é o Asher. Acontece que esse casamento é um pouco turbulento e logo ele mostra aí o seu lado sombrio, uma pessoa violenta que vai aí fazer essa família sofrer muito até conseguir se livrar de toda essa situação. Então aqui a gente já tem o primeiro gatilho do livro, que é a questão da violência doméstica. Para fugir desse casamento problemático, a Olivia resolve fugir aí com o filhinho dela, volta para sua cidade natal e assume o negócio da família, que é uma empresa aí bem artesanal de apicultura. E claro, vem daí o título dessa obra, que é A Loucura do Mel. Do outro lado dessa história, a gente tem a Lily, que também é uma menina ali que tá meio que fugida aí de situações que aconteceram com ela e também vão morar nessa cidadezinha de Adams, onde ela quer tentar aí finalizar o ensino médio com um pouquinho de paz, depois de passar por muitos problemas anteriores a essa chegada na cidade. Nessa altura da história, o Asher, que é o filho da Olivia, ele também já está chegando ali no final da adolescência e ele vai conhecer a Lily na escola e eles vão se aproximar e iniciar um relacionamento. Tudo vai bem ali aos trancos e barrancos quando, certo dia, a Olivia recebe uma ligação da polícia dizendo que a Lily está morta e que o Asher está sendo interrogado, virando logo aí suspeito pela morte dessa menina. Daí então entra a jornada dessa mãe, que a princípio tem plena certeza que o filho dela não seria capaz de cometer nenhum ato daquele tipo. Mas claro, ela tem aí a vivência da família dela, sofreu muito naquele casamento. Aquele cara que tinha todo aquele problema de violência doméstica é o pai do Asher. Será que ele herdou alguma coisa aí desse pai? Será que ele não matou a Lily ali num momento de muita explosão? E é aí que a gente também vai acompanhar a Olivia nesse sofrimento que vai se passar aí durante quase todo o livro. Eu sempre vou indicar que as pessoas leiam esse livro sem ler nada sobre ele. E agora eu vou trazer aqui as minhas impressões desse livrinho. Bom, o principal para mim foi um livro ali um pouco denso. A Loucura do Mel ele vai ter quase 600 páginas, então é um livro denso também no número de páginas, essa quantidade que hoje em dia a gente não está tão acostumado assim a ler um livro desse tamanho. E por outro lado também um livro que tem ali uma certa densidade, um certo peso na história. Para mim foi uma leitura que não foi fluida no sentido de nem perceber as páginas passando. Eu li no Kindle e mesmo no Kindle, que é ali um aparelho que faz a minha leitura fluir muito mais fácil, eu achei bem assim, denso mesmo. Mas calma, que eu não falo denso no sentido de maçante. É um livro que você vai passar por ele com um certo esforço, sim, mas é uma história que não dá vontade de parar. Então, ao mesmo tempo que ele é ali uma história pesada, ele também faz você querer saber aonde que isso vai dar. E esse livro me trouxe muito a sensação, a ambientação de Anatomia de uma Queda, que é aquele filme que concorreu lá no Oscar. Enfim, trouxe muito aquela sensação, aquele aperto no peito que aquela família acaba tendo que passar por conta do que acontece no filme. Aqui também eu senti muito isso. Outra coisa é que no livro tem ali um pedaço bem grande que vai acontecer o julgamento,
por mais que a história tenha suas idas e vindas, variações de pontos de vistas da Olivia e da Lily, a gente também vai ter as cenas que acontecem nesse julgamento. Então, para mim, foi uma coisa que foi cansativa, assim como em qualquer filme ou série que envolve julgamento, porque eu, particularmente, não gosto dessa temática, não gosto de assistir coisas que tem ali muita coisa de lei, muito debate sobre isso. Eu acho cansativo, talvez porque eu não tenho ali uma afinidade com esse campo aí, então para mim é cansativo. Mas, embora fosse uma leitura ali maçante quando se tratava do julgamento do Escher, eu também me senti vivendo aquele julgamento, aquele processo ali todo que envolve leis, que envolve burocracia. Então eu também terminei o livro muito cansado, muito exausto, como se eu realmente tivesse passado aqueles dias indo e voltando ali do tribunal, tendo que assistir um julgamento de uma pessoa que eu gostasse. Eu percebi isso muito mais do que a questão de me cansar ou de não gostar da temática de julgamento. Então achei muito interessante que quando acabou assim, quando houve lá o veredito, eu também falei, nossa, finalmente isso aqui acabou, tô exausto, preciso tirar um tempo. E terminei o livro assim com um pouquinho de ressaca. Claro, já emendei outro, não foi aquele livro que me deixou assim totalmente sem norte, não tem a ver com isso. Ele me deixou cansado por conta aí desse envolvimento com a história. Tem também as abordagens sobre a apicultura, que deixa um livro riquíssimo, assim. Eu achei uma leitura muito gostosa quando se tratava lá das abelhas, as explicações de cada coisa ali da apicultura, dos papéis dentro ali da colmeia. Colmeia? Todas as curiosidades sobre abelhas que as autoras colocaram no livro são maravilhosas, muito gostoso de aprender. Aprender sobre como a rainha na colmeia é definida, sobre como transportar essas abelhas, sobre curiosidades ali de como que elas vivem, como que elas se alimentam, se reproduzem. Nossa, eu já gostava muito de abelhas e com esse livro eu fiquei apaixonado. Tem muita curiosidade sobre esse alimento, que é o mel, que aqui no nosso país não é tão consumido assim. A gente aqui tem muito essa visão do mel como um remédio ali. Ah, tô resfriado, vou tomar um pouco de mel, a dor de garganta, enfim, né? E fora daqui, o mel é muito mais consumido, assim, 10, 30 vezes mais consumido. Eu fiquei muito apaixonado de aprender um pouquinho mais sobre as abelhas e sobre a importância delas no processo aí do meio ambiente, da importância aí da gente cuidar das abelhas. E quando eu vejo uma abelha assim, ó, uma abelha morta, eu sinto já um desespero. Depois desse livro, então, me causou aí uma aproximação muito grande com esse animal. Além da riqueza de detalhes relacionada ao campo do direito e relacionada aí ao campo da apicultura, a gente também tem muita influência da Jennifer Finney Boylan. A gente tem um terceiro campo nesse livro, que é a abordagem sobre a vida das pessoas transgênero. Tem ali umas partes da história que entram essa temática e eu achei assim incríveis. O livro ele sai totalmente do lugar comum quando entra nesse assunto aí e acaba que desossa mesmo a temática. Eu fiquei apaixonado assim. E logo eu fui seguir a Jennifer, fui acompanhar o trabalho dela, porque eu fiquei encantado com tudo que ela, principalmente, porque eu acredito que é de influência dela. Quando elas citam a ideia do livro, a Jennifer diz que ela tinha essa ideia ali, que era uma coisa pequena, de escrever algumas coisas sobre essa temática, e então ela tem grande influência nessa parte também no livro. E se você não conhece muito, não sabe muito como que funciona, quer aprender um pouquinho também sobre as questões da pessoa transgênero, esse livro aqui, por mais que seja um livro de ficção, vai te ensinar muito. Muitas vezes durante a leitura a gente esquece que está lendo uma obra de ficção
E parece ali um livro dividido entre biologia com as abelhas e essa questão aí da pessoa trans, que eu achei assim essencial a forma como elas abordam e achei assim de uma inteligência ímpar como que foi introduzido isso na história e como que esse debate foi trazido à tona sem ali ficar uma coisa maçante ou uma ideia de defender ou não determinadas questões. Foi ó, um capricho só. Eu terminei esse livro aqui me sentindo um pouquinho melhor, com a sensação de ter lido uma coisa muito bem escrita, muito bem trabalhada, muito bem pesquisada no fim das contas, tanto no sentido da biologia humana, com as questões ali sexo e gênero, questões também do direito, coisas de medicina que fizeram parte ali daquele julgamento, por conta da forma como a Lily morreu na história. Então eu saí desse livro me achando assim, tendo aprendido várias coisas, parecendo que eu tinha lido uma pequena enciclopédia. Eu achei muito divertido essa história e, claro, também muito chocante, muito triste, muito densa. O final da história eu gostei da forma como terminou. Teve um detalhezinho ali que não me deixou muito satisfeito. Depois eu conto aí para quem quiser, para não estragar aqui as questões aí, para não dar mais spoiler ainda do que eu já dei aqui nesse vídeo. Então, com certeza eu indico para vocês esse livro e, na minha opinião, já é um dos melhores livros do ano. Para minha experiência de leitura, eu dei uma nota entre 4 e 4,5. Eu ainda estou decidindo, acredito muito que vai ser 4,5, porque ele me fez aí, depois de passar algumas semanas que eu já li, eu ainda continuei pensando muito sobre ele. É um livro que, para mim, ele já figura aí num lugar super especial que eu vou sempre estar indicando para as pessoas que gostarem aí desses gêneros. Então, foi uma leitura muito válida e eu quero agora saber de você que leu essa história, o que que você achou? Você gostou? Teve as mesmas impressões? Teve impressões diferentes? Conta aqui nos comentários para a gente poder aí conversar mais um pouquinho sobre esse livro. Essa foi a nossa resenha de hoje. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.